largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz, me refaz, me refaz. Eu quero ser. Ensina a ser como tu és, Jesus. Pega suas mãos o mais alto que você puder e declara: ainda que doa. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo o meu eu. Aleluia. Glória a Deus. Rei, oh, eu largo o meu eu. Me refaz. aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh Senhor, aleluia, Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Oh Senhor, nos refaça, Senhor, nos refaça, Senhor Jesus. Nos refaça, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero ser. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, aleluia, Jesus. Oh Senhor Jesus. Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida, oh, e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero ser, oh Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso sexto dia de 7 dias. Glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Você que está agora aí entrando, seja bem-vindo.
Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus para você. Você que pode, compartilha essa live para mim nos grupos, compartilha no seu Instagram. Nós vamos orar ao Senhor aqui para entrarmos nessa live. Sabemos que essa live não é qualquer live. Aqui o Senhor vai tratar, curar, libertar. Então, é uma live de libertação, onde o Senhor manifesta o poder grandemente, mas onde também somos contra-atacados pelo inimigo. Por isso, nós fazemos oração de guerra em cada live. E em nome de Jesus, eu creio que essa live você vai conseguir assistir até o final. Você que sente sono na hora da live, fica cansado, assista em pé, joga uma água no rosto, mas não perca o que o Senhor vai entregar hoje aqui. Ao final nós vamos ter oração de libertação poderosa. Hoje a palavra é poderosa. Já vou adiantar para vocês aqui que hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Nunca fiz isso aqui, mas vou fazer isso hoje. Eu estava escovando meus dentes agora há pouco. O Espírito Santo falou comigo. Você vai chamar alguém hoje aqui na live para testemunhar. Então você que já quer testemunhar, dá o seu testemunho desse propósito ou de algum outro propósito que esse ministério aqui já fez, que foi edificante para a tua vida, em algum momento que esse ministério aqui foi edificante para a tua vida. Você vai me mandar aqui um convite e eu vou selecionar quem vai dar esse testemunho aqui na live agora, depois dessa oração. É um testemunho breve, vai ser um testemunho 5 minutinhos, porque o testemunho edifica. E eu sei que a pessoa escolhida hoje é uma pessoa que o Senhor vai usar para edificar outras vidas. Amém? Então, em nome de Jesus, vocês já vão enviando aí quem quer testemunhar na live, porque eu vou aceitar aqui, o pedido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada nós nos apresentamos diante da Tua presença. Senhor, nós apresentamos o 6º dia de propósito diante do Teu altar. Meu Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha nos revestir com capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho, a fé como escudo e a Tua palavra como espada. Meu Deus, envia anjos agora, Pai, anjos de guerra, anjos de libertação, cavalos de guerra agora, Pai, nas nossas casas. Venha, Senhor, bloqueando toda ação do inimigo, toda ação contrária, Pai. Meu Deus, eu peço a Ti, cubra nossos filhos, nossos cônjuges agora, com um manto de invisibilidade, Pai. Cubra-nos com Teu sangue. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Eu peço a Ti que venha quebrando agora, Pai, todo sono, todo cansaço, toda distração durante essa live. Meu Deus, que o Senhor já vai enviando, Pai, anjos agora, Senhor. Anjos ministradores. Começa a abrir os ouvidos do Teu povo. Começa a abrir a visão espiritual para que eles possam ouvir, ó Pai, Te enxergar. Para que eles possam, Senhor, sentir o agir sobrenatural do Teu Espírito. Meu Pai, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, Pai. Então que o Teu povo esteja com o coração sensível. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na vida de cada um aqui, Pai. Eu Te peço que me use como instrumento em Tuas mãos. Que eu venha ser usada, Pai. Que nada venha sair de mim, mas que tudo que sair de mim venha ser direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou chamar alguém de vocês aqui, de vocês que colocaram aqui. Gente, eu vou aceitar a solicitação aqui e aí você aceita aí, tá? Em nome de Jesus. Agora na live, enquanto a irmã não entra, irmãos, olha só. Entrou. Glória a Deus. Shalom, shalom, irmã Jaciane. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Queremos ouvir um pouquinho do seu testemunho, do que o Senhor tem feito na tua vida, através desses propósitos, dessas lives que nós temos feito. Bom, esse propósito chegou na minha vida num momento muito importante. Tem mais ou menos 15 dias que eu desci as águas e eu estava sofrendo muita opressão na mente. Minha mente estava muito apertada, para mim eu estava sempre sendo perseguida, não tinha feito a coisa certa, sabe? Muita opressão na mente. Comecei a sentir muito cansaço e do nada você apareceu no meu Instagram. Aí eu falei, não custa nada eu acompanhar a irmã, né? Tudo que vem de Deus é para edificar.
E aí, esses dias, você ficava falando algumas coisas e veio muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu já ouvi e que de alguma forma eu vi que isso estava travando a minha Sim. vida espiritual, algumas coisas na minha vida pessoal também. Então, assim, tem sido de grande valia a Glória a participação Deus. nesse grupo, tem me acrescentado muito, né? Porque, Glória a assim, quando a gente se Deus. batiza, geralmente vem muito contra-ataque. Sim. E para que eu conseguisse me batizar foi uma grande peleja, porque eu moro com uma pessoa já há 11 anos. E aí ele é afastado, tá até Sim. dormindo. Ele é afastado. E aí no início eu não queria de jeito nenhum. E eu Uhum. não tinha sabedoria. Eu falava muita besteira. Aí quando eu comecei a me calar, o Senhor começou a trabalhar. Aleluia. E aí quando foi março, a gente falou, eu falei, pedi em casamento. Ele disse, vamos ver. Aí desse vamos ver. De março para abril a gente casou. Glória a Deus. De abril Aleluia. para dia 26 de julho eu me batizei. Glória a Para a honra e glória Deus. do Senhor. Aleluia, meu. E o que a gente tem ouvido, o que eu tenho ouvido, tem me acrescentado muito, Amém. sabe? Eu estou mais calma, eu estou mais tranquila, Amém. porque estava muita opressão na minha mente, muita opressão. Eu não conseguia dormir. Aí vinha, que você tá na minha mente ficava que eu estava fazendo errado, que eu estava errado, que eu não estava agradando, sabe? Uhum. E algumas situações, tipo, como você, quando você falou sobre a inveja, assim, aí eu comecei a olhar algumas situações à minha volta e eu vi que tinha alguns traços. Só que eu falo muito às vezes. Eu não sou aquela pessoa que observa e fico quieta. Eu observo e já solto. Sim. E aí agora eu tenho visto que muitas vezes não precisa eu falar. É eu observar, ficar quieta e me retirar. Sim. Glória a Deus. Porque Ter muitas das sabedoria. vezes, né, como a palavra fala, quem muito fala, para se traz perturbação. Sim. Verdade. E esses dias você tem me acrescentado muito na vida Glória espiritual. a Você não tem Deus. noção. Não tem Amém. noção do que você tem feito. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue te Glória a abençoando, Deus, você e irmão. sua casa, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua Amém. família, seu ministério, seu Amém. chamado. Não sei se você Amém. já sabe disso, porque tem pouco tempo que você me acompanha, mas eu falo que todos que me acompanham é porque têm o mesmo chamado. Eu faço essa oração para o Senhor. Senhor, alcance vidas que têm o mesmo chamado e às vezes ainda nem sabe, nem percebe. Então comece a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor, o que Ele tem reservado para você é algo poderoso. E vai Amém. destravar seu chamado, seu propósito e sua missão. Amém, minha irmã? Muito obrigada, Amém. E viu? eu quero Pelo seu continuar tendo testemunho. contato com você. Glória a Deus, isso mesmo. Vamos continuar juntas, Amém. caminhando em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Amém. Deus. Você consegue sair aí, apertar no xizinho? Saio aqui. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, testemunho, ele edifica a nossa vida. Porque quando fica só a gente falando, parece que a gente fica, né? Falando e não acontecendo, mas eu recebo cada testemunho, todos os dias no meu privado, tem muitos testemunhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa palavra de hoje, vai ser uma palavra poderosa, uma palavra forte. Irmãos, vai ser uma palavra totalmente voltada para a libertação. Então, se você sentir sono, é normal, mas não permita dormir. Gente, levanta, bate no rosto, bebe uma água, entende? Mas não durma, porque você vai receber grandes coisas aqui, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre retomar o altar, né? A gente vai falar sobre quando Jesus liberta aquilo que pertence a ele, tem que ser retomado, tomado à força. E a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 1. A partir do versículo 1. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, todos esses testemunhos que vocês estão colocando aqui, vocês vão me enviar, gente. Vocês podem me enviar. Envia no grupo, envia no direct, coloque lá quando eu terminar de fazer a live. Esses testemunhos edificam outras vidas. Amém? Aquilo que a gente coloca aqui nos comentários, depois a gente não consegue rever. E eu não consigo ler todos os comentários. Mas eu tô vendo aí que vocês estão colocando o testemunho de vocês e glória a Deus por isso. Vamos lá. Marcos 5, a partir do 1, diz assim:
Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que Deus não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos aos porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saíssem do território dele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram endemoniados. Irmãos, glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, principalmente no nosso meio, né? A gente que gosta de libertação, que fala sobre libertação. Mas hoje eu quero perguntar para você: quem está governando o teu altar? Quem que está governando o altar da tua vida? Irmãos, porque a reconstrução do altar não significa que a gente vai só voltar a orar. A reconstrução do altar não significa que a gente vai só voltar a jejuar. Irmãos, reconstruir o altar é você devolver a Deus o governo de áreas da sua vida que em algum momento estavam sendo ocupadas por outras coisas. E hoje a gente vai encontrar aqui, a gente encontrou aqui, a gente acabou de ler aqui, um homem que havia perdido completamente o governo da própria vida dele. Esse homem, ele estava num momento tão difícil da vida dele que nem o governo do corpo dele ele tinha mais. Aqui em Marcos 5 vai nos contar que Jesus ele estava atravessando o mar, chegando na região lá dos Gerazenos. E aí, assim que ele desembarca daquele barco, apareceu um homem. E esse homem vivia no cemitério. Esse homem vivia nos sepulcros. A Bíblia vai mostrar que esse homem estava completamente aprisionado. Ele estava vivo, mas ele morava entre os mortos. Ele estava vivo, mas ele morava dentro do cemitério. Ele tinha um corpo, mas não governava aquele corpo mais, porque as suas ações não eram manifestas porque ele queria. Os demônios faziam com aquele homem o que eles queriam fazer. Ele tinha uma história, com certeza esse homem tinha uma história, ele tinha uma família, porque no final Jesus manda ele voltar para a família dele. Mas aquela história dele parecia ter sido engolida pela própria prisão. Pela prisão onde ele estava envolvido. E hoje, irmãos, a gente vai olhar para esse homem por um outro ângulo. Hoje a gente vai olhar para essa história de uma outra maneira. Aqui, ele representa a vida. Uma vida, né, que precisa ser retomada. Esse homem aqui, que ele é conhecido como um homem endemoniado, ele representa a vida de alguém que precisa retomar a própria consciência, a própria vida, as próprias ações. Porque existe um altar que Deus deseja
que a gente reconstrua. Mas existe um altar que Deus deseja mais do que qualquer altar construído por mãos humanas. Qual é esse altar? Deus hoje ele não habita mais em templos. Deus hoje não habita mais no altar de uma igreja. Não, o altar hoje somos nós. E o Senhor quer reconstruir a nossa vida, porque nós somos o altar. Então, esse propósito de reconstruir o altar é reconstruir a tua vida, reconstruir a tua história. Porque reconstruir o altar é você devolver para Deus o governo daquilo que nunca deveria ter deixado de pertencer a Deus. Tem áreas na sua vida que não pertencem mais a Deus e o Senhor quer retomar essas áreas, o governo dessas áreas. Irmãos, aquele homem, ele estava vivo, mas ele vivia no cemitério, ele vivia entre os mortos. A Bíblia vai dizer, esse homem vivia entre os sepulcros. Irmãos, isso é muito forte. Por quê? Porque sepulcro é lugar de coisa morta, cemitério. Você imagina você vivendo no cemitério? Tu imagina você vivendo lá entre os mortos? Mas tinha lá um homem vivo, morando ali, naquele lugar. Ele estava vivendo num ambiente que não combinava com aquilo para o qual Deus o havia criado. Espiritualmente, irmãos, isso também pode acontecer. Com ele aconteceu dos dois, né? Espiritualmente e fisicamente. Uma pessoa pode estar viva, mas continuar emocionalmente ligada a lugares de morte. Você hoje pode estar viva, mas pode estar andando por lugares, preso, aprisionado a lugares de morte, ligado a lugares de morte, ligado talvez a uma rejeição antiga, a um abandono que você sofreu, a uma traição, a uma culpa, ligado a um pecado que ninguém sabe, só você e Deus e o diabo sabem. Ligado a uma experiência que você viveu e que você não consegue superar isso. Talvez está ligado a um padrão geracional de ciclos repetitivos. O acontecimento já passou, a situação já foi, mas talvez você continue vivendo ao redor dessa situação. E aí existe uma coisa que a gente precisa entender sobre reconstrução. O que é, Andrés? A gente não consegue, irmãos, reconstruir um novo altar enquanto a gente continuar morando nos sepulcros do passado. Você não vai conseguir reconstruir o seu altar. Você pode fazer campanha que for. Estamos aqui fazendo um propósito de 7 dias, na esperança de que até o 7º dia nós estaremos reconstruídos. Mas não adianta a gente fazer campanha, propósito, jejum, se a gente continua morando nos sepulcros do nosso passado. Tem coisas que precisam ficar para trás, porque já aconteceram. Tem coisas que não podem mais continuar governando você, governando a tua vida, governando as tuas decisões. Deus não vai apagar a sua história. Deus não vai apagar o seu passado. Mas Ele vai tirar da sua história o direito do passado continuar governando o seu futuro. O seu passado, muitas vezes, governa o seu futuro. E nós precisamos abandonar o passado. Não vou lembrar mais? Claro que vai. Mas aquele passado não pode mais te trazer aprisionamento. Não pode mais te trazer dor. Tu tá morando lá, entre as covas, entre os sepulcros. Tu tá morando lá, aquilo já morreu. O inimigo, ele quer transformar as suas feridas na sua identidade. O diabo, ele quer que você se veja como é a sua ferida. Ele não olha para você e vê você no que o Senhor fez de você. Ele quer que você olhe para você e veja as suas feridas. Esse homem, ele tinha um nome, com certeza. Esse homem tinha família, com certeza. Ele teve uma história. Mas como que as pessoas reconheciam esse homem? As pessoas não chamavam, ninguém falou aqui o nome desse homem. As pessoas falavam, o endemoniado.
de Gadareno, de Gadara. O endemoniado que fica entre os sepulcros. A prisão daquele homem tomou a identidade, o lugar da identidade dele. Ele perdeu quem ele era, ele perdeu a essência, ele perdeu o nome, ele perdeu a identidade. E talvez você tenha passado pela rejeição. Só que, ei, a rejeição não é o seu nome. Talvez você foi abandonado na infância, pelo marido, pela esposa, mas o abandono não é a sua identidade. Talvez você tenha sim pecado, caído, mas o seu pecado não recebe autoridade para definir quem é você. Ai, Andressa, mas eu fracassei, tá bom. Talvez você tenha fracassado, mas o fracasso não é o seu sobrenome. Irmãos, o diabo ele vai tentar transformar aquilo que aconteceu com você lá no passado em uma definição de quem você é hoje. Só que Jesus ele separa a sua identidade da sua prisão. Chega de ficar vivendo por aquilo que aconteceu. Hoje é outro dia, hoje é outra história. Tentaram aqui prender esse homem com correntes, porque ele devia ser muito violento. Irmãos, demônios são violentos. Não sei quem aí já teve experiência, né, de expulsar demônios e tem demônios violentos. Demônios são violentos, então ele era aprisionado com correntes, mas a palavra vai dizer que as correntes não eram suficientes. Ele quebrava as correntes. Então, pensa comigo. As pessoas enxergavam o comportamento daquele homem. Jesus enxergava a prisão. As pessoas tentavam controlar o que aquele homem fazia. Jesus ele veio para tratar aquilo que dominava aquele homem. E existe uma grande diferença entre controlar, entre controle e entre libertação. Porque a gente pode controlar um comportamento por algum tempo. Mas se você não trata a raiz, aquele comportamento não vai ser controlado por muito tempo. Você pode dizer assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou cair mais, eu não vou pecar mais, eu não vou procurar mais aquela pessoa, eu não vou ligar mais para aquela pessoa, eu vou bloquear, não vou voltar mais para aquele pecado. Só que aquilo que alimenta o comportamento não foi confrontado. Então, se aquilo que alimenta o comportamento não for confrontado, em algum momento esse comportamento vai voltar. Por isso que a libertação envolve o quê? Arrependimento, confissão, perdão, renúncia, mudança de mente, obediência e comunhão com Cristo. Eu vejo pessoas vindo para a mentoria e acham que é um passe de mágica. Ah, eu quero fazer um processo de libertação forte, agora eu vou ser livre. Elas acham que o problema da vida delas é o diabo. Só que o problema da vida delas é o pecado. O diabo não peca, gente. Ele usa os nossos pecados contra a gente mesmo. O que o diabo faz é nos tentar. Agora quem cai somos nós. A culpa não é do diabo, é nossa. O nosso corpo é caído. Enquanto você continuar culpando o diabo, você vai continuar pecando, porque você não está assumindo a sua responsabilidade. A responsabilidade do pecado é tua, não é do diabo. Quem dera se libertação fosse expulsar demônios. Quem dera se libertação fosse exorcismo. Porque se fosse assim, o povo já estava tudo liberto com oração. Mas não é. É arrependimento, mudança de vida. Entender que você precisa renunciar a si mesmo todos os dias. Isso mesmo, metanoia. Mudança de vida. Então as correntes, elas conseguem sim limitar os comportamentos. Limitou o comportamento do homem por um tempo. Mas ele quebrava as correntes. Só que uma transformação profunda muda o quê? O que governa o nosso coração. Qual que é a verdadeira libertação? Não é quando tem um exorcismo que o demônio grita e pula e cai. Não, aquilo ali para mim é só espetáculo. Libertação para mim é quando aquela pessoa sai daquele estágio ali de possessão e ela volta transformada. Ela volta diferente. Gente, até a fisionomia da pessoa muda. E é aqui que vai entrar o altar. Por quê? Porque a gente precisa voltar, irmãos, ao altar.
E o que é o altar? Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de governo. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar onde você declara, onde eu declaro, Senhor, tudo pertence a ti. Então, reconstruir o altar não é você reconstruir só o seu momento de oração. É você falar com Deus assim, Senhor, minha mente agora é tua, volta para o altar. Minhas emoções, minha sexualidade, minha família, meu futuro, meu emprego, meu corpo, tudo volta ao governo de Jesus. Tudo volta ao governo do Senhor. E esse homem aqui precisava daquilo. Precisava disso. A vida dele precisava voltar ao governo correto. Ao governo de Deus. Ao senhorio de Cristo. Não existe altar reconstruído enquanto existir áreas na nossa vida que a gente continua nos recusando a abandonar. Não vai existir altar reconstruído se você não decidir abandonar. Andressa, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu não consigo abandonar esse velho relacionamento. Mas se você não abandonar, isso vai destruir você. Irmão, Jesus chegou na vida daquele homem e ao ver Jesus de longe, a Bíblia fala que ele correu e o adorou. Lá em Marcos 5:16, vai falar assim, ó, 5:6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Irmãos, ele correu, gente, pensa comigo assim. Ele não tinha controle do corpo dele, não. Mas eu creio que ele foi atraído por algo. Por quê? Se eu sou o diabo naquela hora, eu vejo Jesus, eu quero ficar longe de Jesus. Eu ia sair correndo para longe de Jesus. Mas ele se prostrou, porque diante de Jesus todo joelho se dobra, toda língua confessa. Entende? Tem gente que fala assim, ó. Ai, meu Deus, eu vou falar isso. Tem libertador que fala assim. O diabo, quando me vê, tem que correr de mim, tem que fugir de mim. Porque eu vou bater no diabo. Já ouviram alguém falar isso? Algum libertador falar isso? Ô, meu pai. Só que aqui foi o contrário. O diabo, e foram uma legião. Não sei se vocês sabem, mas uma legião são 6.000 demônios. 6.000 demônios dentro de uma pessoa correram aos pés de Jesus. Não correram de Jesus, não. Gente, isso é muito doido, né? Porque, gente, a presença de Deus atrai os pecadores. A presença de Deus atrai quem precisa de libertação. Os demônios podem não querer, mas a presença de Deus é irresistível. E os demônios têm que se prostrar. Não tem ninguém correndo atrás de você, pedindo ajuda? Então tem alguma coisa errada com você. Você vai me desculpar. Ah, aquela pessoa tá endemoniada, ela vai fugir de mim. Não, 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 não. Ela é endemoniada, ela pode ter demônios nela. Mas a presença de Jesus em você vai atrair ela. Gente, isso é uma chave. Isso é muito forte. Isso é uma chave. Ao ver Jesus de longe, esse endemoniado se prostrou diante de Jesus. Mesmo naquela situação, quando Jesus aparece, gente, eu acho que ele viu lá no fundo, no fundo, no fundo da consciência dele. Eu acho que ele pensou, agora minha história vai mudar. Porque eu nunca vi isso, nunca senti isso. E aonde esse homem começa? Nos pés de Jesus. Isso tudo tem a ver com o altar. Porque libertação não é para você exaltar demônios. O ministério de libertação é muito confundido, muito cheio de preconceitos, porque sim, tem pessoas que, entre aspas, parece que idolatram o poder do mal. Só que libertação não tem a ver com demônios, libertação tem a ver com Deus que liberta o pecador do pecado. Libertação tem a ver com uma obra de amor que foi feita na cruz por mim e por você. Libertação não tem a ver com exorcismo. Exorcismo é apenas uma das coisas que acontece. Libertação é mudança de vida. Isso é libertação. Libertação é quando a gente reconhece que Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, é Jesus quem governa, é Jesus quem liberta. Por isso que hoje nós vamos colocar toda a atenção em Jesus.
A nossa atenção aqui, a minha atenção, nunca vai ser sobre as trevas. A gente vai colocar nossa atenção naquele que, diante das trevas, até o diabo precisa se curvar. Irmãos, não foram um demônio que se curvou diante de Jesus, não foram 6.000 demônios diante de Jesus. Quanto mais Cristo ocupa o centro do seu altar, menos espaço vai sobrar para aquilo que tenta disputar o governo com Deus na nossa vida. Quem que está ocupando o maior espaço dentro da sua vida aí? É Deus? É você? É o diabo? E Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E aí logo ele já responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Talvez hoje você olhe para sua vida e se eu perguntar, quem é você? Claro que se eu perguntar o seu nome, você vai me falar o seu nome. Mas se eu perguntar, quem é você? Me defina você em uma palavra. Talvez hoje você fale para mim, muita coisa me define. Alguns podem falar, meu nome é rejeição, meu nome é falta de perdão, meu nome é culpa, meu nome é problema familiar, meu nome é dívidas. Eu não sei do que você se descreve hoje. Diante de Jesus tinha uma legião. E Jesus não ficou intimidado. Por quê? Não existe quantidade de trevas que muda a autoridade de Cristo. O Senhor Jesus, ele é onipotente. Gente, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor Jesus, ele tinha todos os atributos de Deus nele. O tamanho da prisão, o tamanho da sua prisão não vai ser maior do que a autoridade daquele que veio para te libertar. Entenda comigo, o que o diabo faz é querer enganar você. Querer falar assim, não tem jeito, você tá vendo, você já tentou, já oraram por você, você já fez um propósito, você já fez campanha, você já fez processo de libertação e nada muda. Satanás coloca isso na sua mente, mas ei, não existe pecado que Deus não perdoa, não existe trevas que não resistem ao poder do nome de Jesus. Isso tudo é mentira do diabo. Só que algumas coisas não podem mais continuar no seu altar. Se você está reconstruindo o altar, se você está comigo nessa campanha, tem coisas que vão precisar sair de fato da tua vida. Ontem a gente falou do rei Josias. Rei Josias limpou o templo. Rei Josias tirou aquilo que contaminava o templo. Hoje a gente está indo um pouco mais fundo. Não basta a gente só retirar as coisas do templo, retirar as coisas do altar. A gente precisa entregar ao Senhor. Por isso que hoje nós vamos confessar, hoje nós vamos perdoar, hoje nós vamos renunciar. Hoje você vai dizer, isso termina aqui, isso acaba aqui. Se é que você quer que acabe mesmo. Se é que você quer resolver, reconstruir mesmo esse altar. Você tem que decidir. Não quero mais continuar alimentando essa amargura. Não quero mais continuar alimentando esse ódio. Não quero mais continuar alimentando essa falta de perdão. Não quero mais alimentar esse pecado que está escondido. Eu quero renunciar. Eu quero confessar. Você tem que decidir não viver mais os mesmos ciclos. Os anos estão passando e a frustração vem. Só que a culpa não é de Jesus. A culpa é do posicionamento que não está vindo. Aquilo que você leva para o altar não vai governar mais você. Não precisa governar mais você. Se você está levando isso para o altar, entrega nas mãos do Senhor. Sabe o abusador? Entrega para o Senhor. Sabe o marido que te traiu? Entrega para o Senhor. Sabe o pai que te abandonou, a mãe que não te quis? Entrega para o Senhor. Entrega no altar. É o único lugar que vai te dar esperança. Esse homem tinha muitos anos que estava dessa maneira. Muitos anos. Talvez as pessoas imaginavam que ele iria morrer ali. Ele talvez achou. A Bíblia não fala como ele chegou ali. A Bíblia não diz como que aconteceu para que ele fosse vivendo essa situação. Claro que não foi da noite para o dia, porque a gente vai caindo aos poucos.
Só que a Bíblia diz que quando esse homem teve um encontro com Jesus, o Senhor mudou a história dele. A libertação não terminou quando os demônios saíram. Não. Irmãos, às vezes a gente acha que libertação acontece quando tem demônios manifestados. E não é assim. A libertação acontece quando há transformação de vida. Quando a pessoa entende sobre a obra da salvação, quando a pessoa entende sobre obediência, quando a pessoa entende sobre renúncia, sobre confissão. Porque lá no 5,15 vai falar assim, ó, olha só, depois. Quando se aproximaram de Jesus, depois que Jesus já tinha libertado o homem lá. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Como que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. O povo ficou com medo, porque, gente, imagina a situação daquele homem. Talvez teve gente ali que nunca viu o homem são na vida e estava vendo pela primeira vez. Eles ficaram com medo da transformação. Olha a reconstrução acontecendo. Antes o homem era dos sepulcros, agora estava aos pés de Jesus sentado. Antes ele vivia agitado, agora ele estava ali, ó, quietinho, sentadinho. Antes ele vivia uma situação de exposição, andava nu. Agora ele estava vestido. Ele tinha uma mente atormentada antes e agora ele estava em perfeito juízo. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é melhor do que expulsar um demônio. Isso é mais gratificante, gente. Por isso que eu falo que os testemunhos edificam. Eu lido com isso todos os dias. Não tem um dia que eu não expulse demônios. Não tem um dia. Mas eu não me alegro com expulsar demônios. Eu me alegro com os testemunhos depois da pessoa falar para mim: agora eu tenho esperança. Agora eu não quero mais me matar. Agora eu não quero mais morrer. Eu consegui perdoar. Isso não tem preço que pague. Não tem. Isso tem valor. Isso é muito maior e melhor do que expulsar demônios. Isso é uma vida sendo reconstruída. E é exatamente assim que o Senhor faz. Porque reconstruir o altar não é somente você remover aquilo que não pertence a Deus. É você colocar novamente no lugar o que a prisão tirou do lugar. O que a prisão desorganizou na sua vida. Aí a sua identidade volta para o lugar, a sua mente volta para o lugar, a comunhão, a esperança, a dignidade, a sua família volta para o lugar, o propósito, o chamado e a missão volta para o lugar. A libertação, ela remove a prisão, a reconstrução vai devolver cada coisa no lugar onde Deus determinou que ela estivesse. A reconstrução vai devolver a dignidade. Onde houve vergonha, o Senhor traz dupla honra. Quando há reconstrução do altar, o altar precisa manter ocupado, permanecer ocupado. Não basta sair do sepulcro, não basta sair do cemitério. É preciso permanecer aos pés de Jesus. Porque libertação não é aquilo que saiu somente, não. É você, principalmente. É principalmente a quem passou a pertencer. A quem você passou a pertencer depois da sua libertação. Aquele homem, irmãos, ele não queria voltar para a família, não. Ele queria acompanhar Jesus. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou que o deixasse ir com ele. Gente, quando fala súplica, ele está pedindo, pelo amor de Deus, me deixe ir com você. Porque o coração dele encontrou um centro. Quando a gente é liberto, a gente não quer sair mais dos pés daqueles que nos libertou. A gente quer ser grato, a gente quer ficar perto. Entende? Isso é forte demais. E a maior evidência de libertação que a gente vê não é o demônio que saiu. É quem passou a governar você depois que o demônio saiu. Jesus devolveu o propósito desse homem, o chamado desse homem.
E aí Jesus vai falar para ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para sua família e vai anunciar quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus manda aquele homem voltar, justamente para o lugar de onde a prisão havia afastado ele. Vai para tua casa. A restauração chegou aos relacionamentos daquele homem. E depois Jesus disse: anuncie, conte o seu testemunho. Por isso que eu falo, o testemunho edifica. Você tem que contar o seu testemunho. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha você tinha que ter quando você estava preso. Todos que foram libertos por Jesus, todos contaram os testemunhos. Como é que você acha que o evangelho chegou até nós? Foi através dos testemunhos que foram contados. Talvez você tem pessoas ao seu lado. Andressa, eu não sei, eu sou tímida, eu não sei como é que eu prego Jesus. Pregue sua vida. Conte quem era você antes de Jesus e quem você se tornou depois de Jesus. Gente, isso é pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Ei, eu conheço alguém que pode te tirar da morte. Eu conheço alguém que pode tirar esse pensamento de pensar em morrer. Eu conheço alguém que pode devolver o seu casamento, restaurar o seu casamento. Você tem uma história para contar. Você tem. O homem que antes gritava lá no meio do cemitério, agora ele vai usar a voz dele para testemunhar o que o Senhor Jesus fez por ele. Aquilo que havia sido instrumento de tormento, agora vai se tornar um instrumento de testemunho. Oh, glória! Aonde o diabo te envergonhou, é onde o diabo vai te levantar, onde o Senhor vai te levantar para você testemunhar e vai calar a boca do diabo. Vai calar a boca do inimigo. Isso é reconstrução. Isso é reconstruir. E aí, quando Deus reconstrói o nosso altar, até as áreas que carregavam marcas de vergonha vai ser transformada em testemunho da misericórdia de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje é dia, hoje é madrugada de você retomar a força, o teu altar. Hoje nós não estamos aqui para expulsar só demônios, não. Vai acontecer isso, vai. Mas hoje a gente está aqui para a gente devolver a Deus o governo, devolver a Jesus o governo do nosso altar. Porque amanhã, no último dia, nós vamos falar sobre o fogo. Amanhã, no último dia, nós vamos falar sobre poder, sobre avivamento, sobre dons. Amanhã o Senhor vai batizar vocês aqui. Você que não fala em língua, você vai falar. Você que nunca teve nenhuma manifestação do Espírito, você vai ter. Mas tem uma ordem. Antes do fogo, o altar precisa estar reconstruído. Antes do poder, é necessário haver consagração. Antes de ter dons, é necessário a gente doar para o Senhor quem nós somos. Irmãos, antes de você querer ser usado pelo Senhor, você precisa primeiro pertencer completamente a Deus. E é por isso que hoje é noite de se esvaziar. Hoje é noite de confessar, de renunciar, de se entregar. Hoje é noite de sair dos sepulcros. Hoje é noite de sair do seu passado que já morreu. Hoje é noite de você, de fato, se posicionar diante do Senhor e falar: Senhor, não quero mais. Eu entrego nas tuas mãos, eu não tô dando conta, tá difícil, eu tô fraca. A gente não vai pedir fogo sobre um altar dividido, a gente não vai fazer isso. Porque se você pede fogo e o fogo vem num altar assim, gente, primeiro que o fogo não vai permanecer e o fogo não deve se apagar. A gente vai chegar amanhã, no último dia, a gente vai falar: Senhor, o altar está reconstruído. A casa é tua, a vida é tua, Pai, a mente é tua, o coração é teu. Agora, Senhor, pode fazer aquilo que o Senhor quer fazer. É isso. Hoje o Senhor está liberando. Hoje o Senhor está trazendo libertação. Libertando o altar de tudo aquilo que ocupou o altar no lugar dele. Porque amanhã nós vamos pedir fogo do céu, fogo de Deus. E ali que o Senhor encontre, que Deus encontre um altar completamente entregue a ele. E esse altar
que eu creio que você não tá aqui à toa, gente. A gente não tá num horário que é um horário que a gente tá à toa. A gente tá num horário que a gente poderia estar dormindo, que a gente poderia, sei lá, fazer o quê. Eu poderia estar dormindo nessa hora, com certeza. Quem me conhece aqui sabe que eu durmo cedo. Mas eu tô aqui renunciando, porque eu também quero receber. Você acha que Deus não reconstruiu o meu altar aqui, não? Hã? Segunda-feira, é porque eu não contei pra vocês, mas segunda-feira eu vim aqui fazer essa live. Gente, vocês não têm noção a luta que eu enfrentei antes dessa live aqui na minha casa. E quem me conhece mais tempo viu que eu não estava assim, no meu melhor dia. Eu acho que eu fiz foi a live mais rápida que eu fiz, porque eu tava muito mal. Mas eu tava aqui, tava sangrando. Mas eu tava aqui. E pra mim, foi uma reconstrução. Porque às vezes a gente acha que vai ser usado pelo Senhor só quando a gente tá 100%. Ei, a gente não vai ficar 100% sempre. Pelo contrário. Quem é mulher, então, a gente que anda cheio de problema, é hormônio para um lado, é TPM para o outro, é muitos afazeres no mesmo dia. A gente nunca vai estar 100%. Entende? Mas nós estamos aqui. Porque nós cremos que dias melhores virão. Amém? Minha irmã, Dri, isso é sintoma de libertação, viu? Sintoma de libertação. Nós vamos orar agora. Irmãos, nós vamos orar. Qualquer sintoma que você tenha nesse momento é sintoma de libertação. Nós estamos numa live de libertação. Eu tô aqui com dor de cabeça, tô sentindo tremura, tô com vontade de ir no banheiro, arroto, vontade de vomitar, bocejar, sono. Qualquer sintoma nesse momento é libertação. Amém? Mas nós cremos que seremos livres, libertos. Vocês vão repetir uma oração comigo, uma oração de renúncia, tá? Enquanto você repete, também pode acontecer esses sintomas. Depois que acabar essa oração, eu vou orar por vocês, em nome de Jesus, tá? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos e repitam comigo assim: Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença. E eu reconheço que eu preciso de libertação. Eu me arrependo agora de todo pecado, de toda desobediência e de tudo aquilo que ocupou em mim um lugar que pertence ao Senhor. Eu quero agora, Pai, perdoar todas as pessoas que me feriram, me rejeitaram, me abandonaram, me humilharam, me traíram ou me fizeram algo mal. Eu agora tomo a decisão de perdoar. Fale os nomes agora. Vou te dar um tempinho para você falar os nomes de quem você precisa perdoar. Fala os nomes de quem você precisa perdoar. Põe pra fora, irmãos. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Então fale os nomes. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Amém. Eu renuncio agora à mágoa. Renuncio à falta de perdão. Renuncio ao ódio, à vingança e à amargura. Confesso e renuncio o medo, a rejeição, a autorrejeição, o medo da rejeição. Renuncio à culpa, à condenação e toda mentira que eu aceitei sobre quem eu sou.
Eu renuncio à rebeldia, o orgulho, a desobediência, o controle e todo comportamento que me afasta da tua presença. Eu renuncio toda prática oculta, toda aliança, toda palavra de maldição, toda escolha que eu tive, mas não agradava a ti. Eu entrego agora a minha mente, as minhas emoções, o meu passado. Entrego a minha história, a minha família, o meu corpo e o meu futuro nas tuas mãos. Só o Senhor Jesus é Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu escolho agora sair de todo lugar de prisão e eu decido voltar para os teus pés. O altar da minha vida pertence somente a ti. Em nome de Jesus. Eu agora autorizo a Andressa a ministrar a libertação sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu coloco cada homem, cada mulher diante da tua presença. Meu Deus, eu peço agora anjos de guerra, amarrando agora todos os demônios. Todos os demônios amarrados e amordaçados agora, em nome de Jesus. Demônios, eu sei que vocês estão aí, mas eu declaro que hoje é o seu último dia, dominando essa mente e esse corpo. Em nome de Jesus, agora eu anulo toda ação demoníaca nessa vida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem, espírito de rejeição. Auto-rejeição, medo da rejeição. Pega tudo que é teu. Tudo que é teu e sai agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de abandono para fora. Agora, em nome de Jesus, todo espírito de medo, espírito de tormento, eu te dou uma ordem para fora agora. Solta essa vida, solta essa mente, solta essas emoções agora. Todo espírito de tormento, toda opressão demoníaca, toda opressão, espírito das trevas que causa insônia nessa pessoa, eu te dou uma ordem para fora agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de condenação, toda acusação, todo engano, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de mentira, toda mentira agora para fora, em nome de Jesus. Toda confusão, toda rebeldia, todo espírito de desobediência, eu te dou uma ordem, pega tudo que é teu. Pega tudo que é teu agora e saia dessa vida. Em nome de Jesus. Todo orgulho para fora. Em nome de Jesus. Espírito de orgulho para fora. Todo demônio da falta de perdão que está aprisionando essa mulher, esse homem, na amargura, no ódio, na vingança. Vai embora agora. Saia, em nome de Jesus. Saia do estômago, saia do ventre, saia agora toda a falta de perdão. Toda célula cancerígena que está sendo agora ativada por conta da falta de perdão. Eu dou uma ordem, lanço fogo. Fogo do Espírito agora. Anjos que estão a me servir. Amarrem agora esses demônios e enviem todos eles agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus pro abismo. Rabat, sarala, balaxere, canchoreira, babalaia, suriandaraia. Todo ressentimento para fora. Essa pessoa confessou, essa pessoa já liberou perdão. Vocês não têm mais autoridade, legalidade para agirem nessas vidas. Em nome de Jesus, agora é uma ordem para fora. Toda falta de perdão para fora, todo ódio, toda manipulação para fora. Em nome de Jesus. Toda raiva, toda ira, todo descontrole emocional, eu dou uma ordem agora para fora. Em nome de Jesus. Todo isolamento, toda solidão para fora agora. Toda depressão, espírito de depressão, eu te dou uma ordem. 1, 2, 3, para fora. Em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio,
Todo espírito de suicídio, de morte, vem para fora agora. Em nome de Jesus. Toda divisão, toda idolatria, toda religiosidade, para fora agora. Em nome de Jesus. Todo desânimo. Pessoas aqui que estão desanimadas. Pessoas aqui que estão fracas espiritualmente. Todo desânimo, bata em retirada agora. Saia agora toda fraqueza espiritual, toda fraqueza mental, demônios que têm feito essa pessoa desistir do chamado, do propósito e da missão. Eu te dou uma ordem para fora, em nome de Jesus. Toda falta de esperança, toda autodestruição, automutilação, em nome de Jesus para fora. Toda escravidão ao pecado é quebrado agora. Eu quebro todo cativeiro de opressão. Todo cativeiro emocional é quebrado agora na tua vida. Você sai para fora agora desse cativeiro, cativeiro de morte. Você vai sair agora desse sepulcro. Você vai sair agora desse cemitério. Você vai sair agora do seu passado. Em nome de Jesus. Demônios que se alimentavam dos traumas para fora. Demônios que se alimentavam das lembranças do passado, para fora, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo demônio que se alimentava dos traumas, eu dou uma ordem para fora, agora. Em nome de Jesus. Todos os demônios que entraram na infância dessa pessoa, através de memórias do passado, em nome de Jesus, para fora. Rabat, sarala, balaxere, canchoreira, babalaia, suriandaraia. Pai, eu peço a Ti agora, Senhor, uma unção sobre as feridas, Pai. Eu peço a Ti uma unção de restauração, de cura, Pai. Cura nas emoções, Pai. Cura nos sentimentos, Pai. Visita, Senhor, esse homem, visita essa mulher, Pai. Traz renovo, traz restauração, Pai. Traz mudança de mente, Pai. Traz governo, Senhor. Meu Deus, assim como esse homem, Senhor, teve uma mudança, uma transformação. Eu profetizo uma transformação na vida de cada um aqui. Eu profetizo uma família abençoada. Eu profetizo finanças abençoadas. Eu profetizo uma saúde, Deus, física, emocional abençoada. Eu profetizo todas as áreas dos teus filhos, ó Pai. Deus, prósperas. Todas as áreas, meu Pai, sendo abençoadas por Ti. Meu Deus, homens e mulheres que estão aqui desanimados, sobrecarregados, cansados, venha sobre eles, Pai, com uma unção, ó Deus, para avivar. Reaviva, Senhor. Reaviva a chama, Senhor, do primeiro amor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o altar deles, meu Pai, estejam reconstruídos, porque amanhã, Senhor, amanhã, Pai, nós cremos que o fogo, Senhor, arderá. Nós cremos que o fogo consumirá, Pai. Ah, Senhor, eu creio que amanhã o Senhor vai manifestar gloriosamente sobre nós. E nós ansiamos por esse dia, Pai. Ah, Senhor, visita as lacunas, visita o vazio, visita as carências, visita a solidão desse povo. Visita, Senhor. O teu Espírito traz vida aonde há morte. O teu Espírito traz restauração. O teu Espírito, Pai, ele traz honra onde houve vergonha. É o teu Espírito, Pai, que traz a graça. Então manifesta, Pai, em nós. Eu derramo, Senhor, uma nova unção sobre cada um. Aquele que crê vai receber unção dobrada. Aquele que crê recebe uma nova unção. Uma unção que vai alcançar lugares altos. Uma unção que vai despedaçar todo jugo. Uma unção que vai curar de uma vez por todas. Todos os traumas, todo o passado vai ficar para trás. As coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, um novo tempo. Eu declaro uma nova estação. O mundo, irmãos, está caminhando para o fim, mas você será restaurado ainda nesse tempo. Oh, Senhor. Toma a vida de cada um aqui, Pai. Guarda a casa, a família, Pai. Guarda, Senhor. Livra, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós nos desligamos, ó Deus, de toda a batalha que enfrentamos aqui. Nos desligamos de todo resquício de guerra, de todo resquício de batalha. E nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque a tua doce presença pode ser sentida aqui, Pai. Eu te agradeço porque testemunhos virão. Eu te agradeço, Pai, por me manter de pé, mesmo nos dias difíceis, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque desde o dia que eu decidi reconstruir,
O Senhor tem reconstruído ponto a ponto, Pai. Meu Deus, obrigada. Obrigada por esse povo. Obrigada, Senhor, por cada um que está acessando, por cada um que está sendo liberto e transformado, Pai. Nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguém teve algum sintoma? Alguém sentiu alguma coisa? Me falem aí nos comentários. Vou fazer uma foto aqui para a gente compartilhar. Aleluia. Irmãos, todo sintoma é libertação. Ainda que fique depois, porque tem pessoas que continuam com sintoma depois da oração. É normal a gente ficar porque a gente passou uma libertação. Eu falo que nas lives a gente faz uma libertação mais superficial, né? Quem passou pelas mentorias sabe como é que é a libertação ali. É um tempo maior, onde a gente fica renunciando, confessando. Então, nas mentorias, tanto em grupo, tanto na individual, a libertação ela é mais completa. Mas aquilo que a gente passa aqui é libertação. E dia após dia após dia, nós vamos sendo libertos, restaurados, curados para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é libertação, choro, calor, tudo isso, dor de cabeça. Sempre que eu vou começar a orar, me vem uma dor de cabeça aqui, ó, mas eu permaneço e a dor de cabeça vai embora, que é a opressão tentando me parar, né? Ó, dormência no corpo, bocejo, vontade de dormir, isso tudo, gente, isso tudo é libertação, sintoma de libertação. E glória a Deus, foram livres. Cada bocejo que a gente dá é um demônio saindo. Cada roto que você dá é demônio saindo. Demônios saem por orifícios do nosso corpo. Tem pessoas que vão no banheiro, a gente faz o número 2. Sabia? E sai por ali. Tem pessoas que urinam na hora. Isso tudo é demônio saindo. Suor excessivo na hora. Isso tudo é demônio. E foram embora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã é o nosso último dia. Estejam aqui presentes. Andressa, eu posso assistir depois? Claro que pode, gente. Só que eu já falei para vocês que a porção é diferente de quem assiste depois e de quem renuncia o tempo aqui. O propósito era fazer meia-noite. Então, nós que estamos aqui obedecendo, eu creio que nós vamos receber uma porção do céu, assim, venha com o coração na expectativa. Porque eu estou na expectativa de que o Deus amanhã vai trazer sobre nós um fogo, um avivamento, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você que pode, vai lá, curte a live, compartilha a live, comenta na live. Gente, faz isso por mim. Estamos aqui, ó, agora, porque o pessoal vai saindo no final. Mas, ó, 289 pessoas. Se 289 pessoas forem lá e comentar, forem lá e curtir, vocês vão estar me ajudando. Vocês recebem tanto aqui na live, o que eu peço para vocês é muito pouco. Então, quando essa live for compartilhada, vai lá, comenta, compartilha ela, curte a live, para que ela chegue a mais pessoas. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia.